todos. Bom, uma coisa que eu preciso falar, tem que deixar registrado, é o seguinte: toda vez que numa programação de uma máquina, como o scanner, como a impressora 3D, que for colocado lá início no tal horário, o início é no tal horário, não tem tempo definido, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar. Então é para definir o início, toda vez que estiver dizendo que vai iniciar, é porque não tem tempo o tempo certo para finalizar. A máquina que vai estabelecer esse tempo certo. Então, tanto para o scanner, a programação do scanner, quanto a programação da impressora 3D, que a gente aprendeu que cria os alfanuméricos, né, que não temos, estamos em falta com esses códigos. Esses códigos não existem ou estão distorcidos, né, que é uma forma da gente poder restaurar, né, formatar o nosso HD que está com algum tipo de avaria, né? É como se a gente estivesse fazendo o que a gente chama de recall. Né? O recall é algo que veio da fábrica enguiçado, né, sem a sua potência total, sem a sua possibilidade plena, e que tem que voltar para a fábrica para ser, né, recuperado, restaurado ali, para poder ter o funcionamento pleno. Então, muitas vezes a gente vê pessoas com deficiências das mais variadas. Então, a impressora 3D ela tem essa capacidade de criar esses alfanuméricos que estão faltando, que podem ser em relação à alegria, em relação à prosperidade, à capacidade de resolver problemas, à plena inteligência, né? Porque tudo isso, né, nos foi suprimido a partir do momento em que você assina um contrato kármico de sofrimento. Quando você assina um contrato kármico de sofrimento ao entrar no planeta, tudo é feito para que você não possa ter uma vida plena. Se você vai começar com o sofrimento sobre o tema do trabalho, por exemplo, então os seus códigos alfanuméricos relativos a essa atividade, né, trabalho, né, profissão, remuneração, tudo isso fica com os códigos alfanuméricos ou deformados, né, completamente deformados, ou suprimidos mesmo. Uma vez eu fiz um estudo, foi início da década de 90. Eu fiz um estudo com um rapaz de São Paulo sobre anjos, né? Eu tem que fazer um estudo de angiologia, parece, acho que era o nome desse. Eu tive curiosidade de saber que tipo de trabalho era esse. Eu contratei para fazer o meu mapa dos anjos, ou alguma coisa que a gente pedia assim, uma coisa bastante interessante. Só que aquilo ali, na verdade, quando eu recebi, né, o resultado de tudo aquilo ali parecia ser plausível. O que eu não acreditei, não pelo trabalho dele, que ele fez um trabalho muito amoroso, muito, né, consciencioso, mas o que eu não acreditei foi o formato da coisa, ou seja, eu não vim para cá, né, com 10% do anjo tal, 20% do anjo tal, 35% do anjo tal. Eu não acredito nisso.
porque eu acho que naquela época talvez fosse a forma simbólica de dizer: você veio para cá com dificuldades dos códigos alfanuméricos desses temas. Aí sim, isso eu acredito. Percentual de anjo, não consigo entender isso, tá? Até porque o anjo, para mim, é apenas a manifestação, né, de seres alados, conscientes, puros, que manifestam a essência, né, do Criador. Não tem nada a ver com religião, né? Uma tolice quando se fala em São Miguel Arcanjo, não tem nada de São. São é historinha do Vaticano lá, que toda vez que vê alguém dando certo, eles capturam, né? Esse está dando certo, boa. Se eles acharem que eu dou certo, eles vão colocar lá Santa Vera. Então, eles capturam tudo aquilo que eles acham que vai enaltecer lá a praia deles. E Miguel Arcanjo sempre foi muito cultuado, né? E aí eles colocaram, né? Capturaram ele e disseram assim: olha, ele é nosso, então é São Miguel Arcanjo. Não tem nada de São. São lá é uma historinha de quem vive no planeta Terra e faz milagres. Os milagres têm que ser provados, né? Que foram feitos pelo fulaninho de tal, e aí o fulaninho de tal é canonizado e vira São ou Santa. É assim o procedimento ali do loteamento, né? Dos seres humanos. Quem não serve, eles nem tomam conhecimento. Mas se serve, eles capturam, né? Contabilizam como sendo deles. Bom, então eu tinha feito esse mapa, né? Não sei se é o nome do mapa, que foi o mapa que me trouxe bastante informações. Achei bacana, achei uma história legal, né? Já tem 30 anos isso. Me deu algumas informações e alguns insights, mas volto a dizer, né? Esse negócio você tem 30% do arcanjo Rafael, você tem 28% do arcanjo, isso eu não acredito. Isso não é uma massa de bolo, né? Mas eu acho que aquilo ali me sinalizou como é que nós somos configurados. E nossa configuração, obviamente, é alfanumérica. E nós somos alfanuméricos. O universo é alfanumérico. Nós estamos inseridos num holograma. Esse holograma, nós só percebemos que ele não existe quando a gente se projeta para fora do corpo, conscientemente, que a gente percebe que quando a gente fala não quero ver isso, aquilo se desmonta, se desmancha, que nem pano velho caindo no chão. Quando se descobre isso é um choque, como eu descobri isso com 18 anos, 18, 19, não foi logo no início não. Acho que com 19 eu já estava sabendo que isso aí era uma farsa. Esse sistema holográfico era uma farsa. Então, quando a gente se reconfigura através da impressora 3D, a gente pode se reconfigurar com todos os códigos alfanuméricos que estão carentes, né, dentro da nossa configuração, que estão faltando na nossa configuração. Então, a impressora 3D pode fazer isso. Ela pode criar esses alfanuméricos que nos faltam, né, transferir eles para a cama fotoelétrica para instalar em nós esses códigos alfanuméricos. Vocês podem até colocar numa programação que a impressora 3D crie todos os códigos alfanuméricos necessários ao pleno funcionamento, ao perfeito funcionamento físico
material, emocional, espiritual da sua vida. Para não ficar fazendo aquela lista enorme, né? Da prosperidade, da saúde, da não sei o quê, que também pode ser feito assim, não tem nenhuma dificuldade também de fazer desse jeito, né? A pessoa me perguntou até na postagem, eu posso colocar os códigos alfanuméricos da saúde ocular? Pode. Se você quer especificar, sem problema nenhum. Mas se você, de repente, nem sabe que códigos são esses que faltam aí no teu portfólio, né, de vida, coloca a impressora 3D para criar, ela tem inteligência o suficiente, né, para criar tudo aquilo que lhe falta. Por quê? Porque a cama fotoelétrica, quando ela mapeia você para restaurar o teu tecido, restaurar os seus órgãos que estão ali, né? Porque a cama fotoelétrica, ela restaura, ela não cria, ela restaura a partir do que já tem ali. Então ela restaura os teus tecidos, né? Aquele lugar que está, né, com aquele buraco por causa da doença, né? Ela vai, né, restaurando. Quando ela faz esse mapeamento com aqueles tentáculos, né, que eu falei para vocês que são capilares que descem, né, dessa placa, né, que a cama fotoelétrica é uma cama, né, com aquela placa, né, ela é uma placa assim, né, envergada, né, que vai dos pés e vai, né, sendo trazida para você como se ela estivesse mapeando você, né? Ela não é uma placa que te cobre inteira, não. É uma placa que ela desliza em cima de você. E ela é assim, ela é dessa forma, né? Acho que é côncava, né? Você fala. E desce dali aqueles capilares que vão mapeando a sua frequência. Mapeando o quê? O teu som do seu corpo. Cada um tem um som próprio. Tem uma afinação própria. Então vai mapeando ali. E aonde tiver alguma coisa não funcionando ou distoante, né? Ou dissoante, ou tiver alguma coisa desafinado ali dentro do teu contexto todo, ela vai restaurar. Ela tem essa capacidade de restauração. Mesmo você direcionando ela, fazendo o direcionamento dela para restaurar determinadas coisas que você já sabe que estão avariadas. Não tem problema nenhum, você pode direcionar ela. Mas ela tem capacidade de mapear aquilo sem que você dê ordem aonde é que você quer restaurar. Você pode dar ordem de restaurar em qualquer lugar, mas ela tem essa autonomia na hora que ela vai mapeando você pelos tentáculos, onde é que está acontecendo essa desafinação do seu corpo para poder restaurar. Onde estiver desafinado, ela restaura. Mas se você quer colocar a cama fotoelétrica para restaurar o seu corpo físico, o seu corpo emocional, né, a sua vida material, você pode fazer isso também, que ela faz isso tudo direitinho, direcionado pela sua programação. Mas ela, a princípio, ela tem vida própria, ela tem autonomia. E em paralelo à função da impressora 3D, que no princípio eles nos ensinaram que podia recriar órgão e depois passar para a cama fotoelétrica para que esse órgão fosse implantado em você de madrugada, fazendo com que aquele órgão fosse recriado ali. Então, o que eu vejo, na verdade, é que a impressora 3D, ela não cria o órgão dentro da impressora. O que eu percebo por essa informação que eles deram, de você criar os códigos alfanuméricos que faltam em você de alegria, de felicidade, que foi a última programação que eu postei lá, eu entendi que eles estavam, né, nos ensinando, né,
corretamente o que a impressora 3D faz. Ela não cria o órgão para passar o órgão para a cama fotoelétrica, ela cria os códigos alfanuméricos do órgão para, ao passar para a cama fotoelétrica, esses códigos serem implantados naquele local e começar ali o nascimento de um órgão. Porque é assim que a gente nasce, é assim que a gente é gestado, na verdade, né? Nós somos gestados por códigos alfanuméricos que criam órgãos até a formação do nosso corpo inteiro. Então, tudo é feito com perfeição para que o braço fique onde está, para que as pernas fiquem onde estão, para que o seu coração fique onde está. Tudo isso é uma inteligência direcionada, codificada, para que surja ali tudo aquilo que precisa ser criado para você virar um ser inteiro humano. Quando esses códigos são não criados inteiramente, ou tem alguma deficiência, ou alguma coisa acontece, seja ela de que ordem for, aí você tem problema. Aquela história da talidomida, né? Talidomida, que foi uma coisa maluca, perversa, que aconteceu parece que nos anos 60, em que davam talidomida para as gestantes, não sei nem para que aquilo, e as crianças nasciam com deformidades dos periféricos, dos braços, das pernas. Por quê? Porque aquele código era invadido pela talidomida e deformado na sua confecção. Então as pernas e os braços, elas não tinham o código correto para fazer com que braços e pernas ficassem do jeito que deveriam estar. Isso serve para qualquer coisa, isso serve para qualquer criação nossa, né? Qualquer formatação nossa, né? Qualquer molde nosso, melhor dizendo. Isso serve para qualquer coisa, para fazer nosso cérebro, para fazer nosso cabelo, para fazer nossos olhos, para fazer nossa direção, para fazer nossa capacidade, para fazer as nossas possibilidades, fazer as nossas oportunidades. Isso tudo está codificado. Se você assina um contrato kármico dizendo eu não quero ser feliz no amor, todos os códigos que se relacionam com esse tema certamente estarão danificados ou distorcidos. Isso é tudo código, isso não tem outra forma de ser manifestado, é tudo código alfanumérico. Tudo na vida é código. Eu só aprendi com 15 anos estudando numerologia, que tudo era número, que tudo era alfanumérico, letras e números e símbolos, e que essa disposição dos números, das letras e dos símbolos traziam uma manifestação material, né? Física, né? Fazia com que aquilo colapsasse, né? Digamos assim, se tornasse manifesto. Mas a origem de tudo é código alfanumérico, não tem outra forma. Então, o grande lance, né? Foi por isso que eu comecei a me interessar por numerologia desde os 15 anos e comecei a estudar profundamente o que tinha na época. É o que nos traz como uma grande base de informação da vida. Tudo é regido por código alfanumérico, que são letras, números e símbolos. Aliás, a propósito, um parênteses, né? Um parênteses dessa história da impressora e tal. As pessoas têm uma mania, e eu de vez em quando eu lembro disso, porque às vezes eu atendo uma pessoa que tem origem arcturiana, origem estelar arcturiana, cuja data de nascimento se reduz a 7, né? Somando dia, mês e ano de nascimento, se reduz a 7, você tem uma origem estelar arcturiana. Aqueles círculos nas plantações na Europa, elas são mandalas, são códigos alfanuméricos com a intenção de curar a terra,
cansada pela agricultura, né, insistente, e também a história, né, o palco vivido na Europa de todas essas guerras, conquistas, tragédias, perversidades, né? A Europa tem uma história muito barra pesada, muito trágica, muito sanguinária, né? Então, essas mandalas são que nem acupuntura. Ao invés dos arcturianos enfiar uma agulha ali, uma haste, que tem um cara até ucraniano que faz isso, polonês parece, que faz isso pelo mundo, fica enfiando uma haste para curar o planeta, como se estivesse fazendo acupuntura num organismo humano, mas na verdade é um organismo vivo, a Terra, né? Os arcturianos, eles fazem os códigos alfanuméricos de cura através dos desenhos. A manifestação é através de um desenho que, por serem circulares, elas emanam a mesma, né, vibração para todos os lados, igual pedra no lago, né? Você joga uma pedra no lago, ela começa a ter, ela vai reverberando, ela vai aumentando, né, o diâmetro dela certinho, né? Então é a mesma coisa, ali eles estão colocando ali para ir aumentando a volta até alcançar o máximo possível da cura da história da humanidade, né, do que aquilo ali viveu de trágico. Então não adianta, as pessoas ficam falando essas tolices, precisamos decodificar a mensagem dos círculos nas plantações. Não tem mensagem nenhuma. Aquilo ali é cura, é mandala. Ouviu falar em mandala? É um desenho que submete você a uma harmonia. Você olha aquilo ali, os códigos alfanuméricos estimulam você a entrar em harmonia e você se curar sobre aquilo, porque é como se aqueles códigos estivessem sendo emitidos para você, estimulados para você se curar. O que a impressora 3D faz, tanto para criar órgãos que faltam no seu organismo, como vesícula, rim, um pulmão, dedos, braço, perna, pé. As outras coisas ficam complicadas de saírem do seu corpo e não te matarem, né? Você não pode tirar um fígado, você não pode tirar o coração. Então, certos órgãos não dá para fazer criação, porque eles não podem ser retirados. Eles podem ser transplantados, mas retirados não. Então, o que na verdade a impressora 3D sempre fez o tempo todo, e que a gente não tinha uma visualização perfeita da coisa, era que cria-se os códigos alfanuméricos ali na impressora de qualquer coisa, sejam de órgãos que estejam ausentes no seu corpo e também periféricos, né, como pernas, braços e tal. Porque eu acredito em crescer perna, em crescer dedo, em crescer braço, eu acredito nisso tudo. Porque se a gente tem isso quando a gente está sendo gestado, né, que são as células-tronco, segundo eles, os cientistas dizem, o que na verdade as células-tronco fazem é mandam uma ordem de agora complete o que está incompleto aí, ou então crie o que está sendo criado. Na verdade são códigos alfanuméricos. Existe um gestor dentro da gente, né, que diz, agora faça o fígado, agora faça o intestino, agora faça o pulmão, faça o cérebro. É assim que a gente nasce, né? A gente é criado para nascer, né? Para começar a viver aqui. Então, se a gente já tem isso da barriga da nossa mãe e funciona muito bem, obrigada, por que não a impressora 3D não ser esse gestor de nos reconfigurar, já que a gente está com algum déficit de alguma coisa? Então vai criar os códigos alfanuméricos necessários à nossa plenitude,
a nossa funcionalidade plena, a nossa perfeição como origem de criação. A gente pode fazer assim, né? Então, se tiver qualquer coisa que eu nem sei se está faltando, porque eu não tenho a informação inteira sobre mim mesma, de repente eu não tenho uma série de coisas até para criar as funções, né? Se você é diabético, você pede para a impressora 3D criar os códigos alfanuméricos da funcionalidade do teu pâncreas. Porque esse código está faltando ali. Para quê? Para que a insulina seja produzida, para que a coisa vá adiante. Isso serve para qualquer coisa. Se a pessoa não tiver nenhuma ideia, né, clara a respeito do que está enguiçado em si mesmo, não sei o que está enguiçado em si mesmo, eu só sei a consequência. Porque a ciência adora botar nome esquisito nas coisas, né? Ela tem uma síndrome não sei das quantas, ela tem um não sei o que, não sei das... a doença não sei das quantas. E fazem um negócio assim, né? Aquela coisa assim bem... né? Para aquela coisa ficar bem dramática, para eles poderem mandar você fazer 200 exames, você tomar 500 remédios, aí bota uns nomes assim estramboscópicos. E isso se resume a uma coisa só. Eu tenho uma deficiência alfanumérica para que meu fígado não funcione direito, meu pâncreas não funcione direito. Quando eu fui gestado, os códigos alfanuméricos do meu pai e os códigos alfanuméricos da minha mãe de determinadas coisas que contribuíram com a minha confecção estavam enguiçados. Então, vamos reparar isso aí. Tudo é reparável. Tudo é reparável. Vocês podem ter certeza disso. Tudo é reparável. Qualquer coisa. Até pouco tempo se falava que a gente nascia com um número de neurônios e eles morriam e a gente não os recuperava. Balela, eu nunca acreditei nisso. Na época que eu estava fazendo faculdade de farmácia e bioquímica, eu já não acreditava nisso e eles ficavam pregando isso na faculdade. Eu digo, isso não existe. Tudo no nosso corpo é restaurável. Ele só não restaura se a gente não tiver o código para fazer a restauração. É nessa hora que entra a impressora 3D para colocar os códigos dentro da gente. Então, se você não tem certeza do que está acontecendo, se você não tem uma ideia exata do que está acontecendo dentro de você para não funcionar qualquer coisa, seja ela física, emocional, material, profissional, financeira ou espiritual, peça então a impressora 3D para criar todos os códigos necessários à sua plena vida, à sua plena função vital, à sua plena realização material, à sua plena realização emocional. Eu quero ser mãe, né? Não sei o que acontece comigo, que eu não consigo gestar, não consigo conceber, e se em situações especiais alguém consegue fazer o ovo, né? Consegue fazer com que haja a fecundação, mas o ovo não cola ali na placenta. Então tem várias formas de dificuldade de não conseguir essa maternidade, né? Desde o que eles chamam de esterilidade até alguma disfunção física que não faz com que as consequências, né, da fecundação aconteçam. Não tem problema, faz um recall disso aí, faz com que a impressora 3D crie todos os códigos alfanuméricos necessários à funcionalidade do seu órgão reprodutor plenamente e deixe a cama fotoelétrica implantar esses códigos em você, que são os que estão faltando. Por que eu saquei isso? Porque eu me lembrei, né? Por que eu tive essa sacação? Porque eu me lembrei
Isso está insistentemente vindo na minha cabeça, porque eles não dão nada de mão beijada, tá? Não vão assim, copie, que nem a gente tinha no colégio. Aí, copie, redação, copie agora, escreva. Agora, o ditado. A mamãe viu o gatinho. Aí você começa, a mamãe viu o gatinho. Eles não fazem isso, tá? Agora escreva, a impressora 3D. Não fazem isso, tá? Eles ficam respondendo aquilo que passa pela sua cabeça como questionamento, né? E o meu questionamento, né, com essa história da impressora 3D que acabou derivando, né, essa programação da criação dos códigos, foi que quando eu estudei numerologia, uma das coisas que é ensinada dentro da ciência da numerologia, que para mim, até o David Icke, né, David Icke fala que a numerologia é a ciência mais completa que tem para explicar a vida. É impressionante que ele soltou isso numa live e eu vi essa live. Por que ele disse isso? Porque nós somos alfanuméricos e a numerologia consegue decifrar isso, administrar isso. Quando eu estudei numerologia e tinha lá os conceitos, né, da numerologia, que eu não, antes de perguntarem, eu não vou dar curso nenhum de numerologia não, que isso demora muito, e tem um monte de vídeo no YouTube sobre numerologia que está no link não listado. Né? Tá ali o curso inteiro de numerologia nos links não listados. Vou botar tudo público para as pessoas aprenderem sobre numerologia, não precisar ficar fazendo curso nenhum comigo. Aprender sobre como é que a numerologia funciona. Então, quando eu comecei a me aprofundar em termos dos conceitos da numerologia, eu percebi que lá eles diziam, né, dentro desse estudo, de que os números para nós eram como se fossem representação das nossas possibilidades. E que a gente tinha que ver quais são os números que estão faltando no nosso mapa para que a gente tivesse um equilíbrio, né, e uma harmonia na nossa vida. Aquilo me chamou a atenção, porque não é só número, né? Tanto é que as pessoas dizem assim, se eu tiver um 7 na minha porta, eu tenho, a minha vida fica uma loucura de ruim, né? O 7 e a redução para o 7, né? O 205 na porta é horroroso, como o 7 na porta é horroroso. Esses números, né, de porta, eles não empurram você para nada, eles só denunciam que você escolheu aquilo. Então, se você vai morar numa casa onde tem um 7 na porta ou um número que se reduz a 7, você está dizendo para mim que você escolheu viver o karma e a tua vida vai ser um sofrimento só. Se você escolheu viver numa casa ou num apartamento em que se reduz para 6, você está dizendo para mim que você escolheu estar num ambiente de amor, de alegria, de prosperidade, de presentes, de um monte de coisa. Então, o número não empurra você para nada, ele só denuncia o que você escolheu. Os códigos alfanuméricos, eles estão ali para serem a origem da manifestação de algo, como os números na numerologia nos ensinam. O 6 manifesta, quando ele está presente, ele manifesta uma escolha, que é a prosperidade, o amor, a alegria. O 8, a prosperidade também, a expansão. Ter o 8 na porta, principalmente em ambiente de trabalho, né, de empresas e tal, é excelente. É péssimo ter o 7, é péssimo ter o 9 na porta, tanto para residência quanto para trabalho, porque são números que só estabelecem coisas que você não vai querer ter. Então, se você tem um 9 na porta, é muito bom para mosteiro, quem não quer ser visitado, quem não quer ser visto, quer ficar invisível. O 9 cria o quê? A solidão. Você fez uma escolha pela clausura. O 7 fez uma escolha pelo karma, pelo sofrimento, pelas perdas, pela falência. Quando você coloca o 5 na porta, você está dizendo, eu quero muito movimento, eu quero viagens, eu quero gente entrando, saindo, muita movimentação dentro da minha casa, muita festa, muita
O 5 traz isso, uma escolha que você fez. Então, os números, né, eles, na verdade, eles denunciam, né, eles não fazem, eles denunciam uma escolha. Então, quando você diz para a impressora 3D que você quer que crie, né, faz aquela programação direitinho e coloca ao invés daquela lista de prosperidade, de abundância, de saúde, você coloca ali, né, faz um pacote único e coloca ali que você quer que a impressora 3D crie todos os códigos alfanuméricos que estão ausentes, né, na sua vida material, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. E tudo aquilo vai ser recriado para ser instalado pela cama fotoelétrica. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está faltando, tanto nas funções, né, do corpo físico, causando deficiências, doenças. Isso serve, inclusive, para colocar para crianças que vieram com situações de limitações genéticas. Aquelas síndromes todas, né, que existem por aí, que o pessoal adora um nome esquisito, síndrome disso, síndrome daquilo, adora escrever um nome bem rebuscado para dar aquela, né, aquela sensação de sabedoria. Então, isso resumidamente é o seguinte: o gene daquela criança, por algum motivo combinatório entre pai e mãe, manifestou uma limitação, uma deficiência, uma distorção, um desemparelhamento genético, tudo causado pelo quê? Por uma ordem, né, que não foi cumprida como deveria, né, pela ótica da matriz, né, da matriz da sua... Quando eu digo matriz, não é matrix, não, é matriz, a sua matriz genética, que é o GNA. Você pode, inclusive, ajudar mais ainda, porque eu acredito que tudo isso que está acontecendo fisicamente com a humanidade é por defeito genético mesmo, é supressão dos códigos alfanuméricos que colocaram nosso sistema imunológico frágil de propósito, para a gente ficar doente fácil, que foi potencializado pelas vacinas e pela aquela química que é jogada no ar pelos aviões. Tudo isso contribui para a sua fragilidade, né, de não dar conta, né, de combater aquilo que está tentando entrar em você, seja o que for. Não interessa, pode dar nome esquisito ao que quiser, a bactéria, não sei o que. Continua sendo, resumidamente, isso. O seu sistema imunológico não está com todos os códigos alfanuméricos plenos para combater qualquer coisa que tente invadir o seu corpo. Então, se você colocar na impressora 3D esse código que está faltando, né, para você ser um ser humano pleno e que seu sistema imunológico fique completamente forte, fortalecido, em condições totais de combate a qualquer invasão patogênica, seja ela de que ordem for, você está fortalecendo o seu corpo físico para combater qualquer tentativa desses malucos de ocasião que ficam jogando isso no ar, ficam jogando isso na água, ficam tentando matar a humanidade, né? Matar metade da humanidade. Aliás, em falar nisso, abrindo outro parênteses também, eu, eventualmente, quando dá tempo, é meio raro, mas quando dá um pouquinho de tempo, eu dou uma olhada em algumas séries que eu gosto e gostei no passado de ver. E essa série do Arquivo X, que foi no começo dos anos 2000, se eu não me engano, eu fui assídua espectadora na televisão.
Passava na televisão de noite e eu via. Minha mãe via comigo também, gostava muito. E esse Arquivo X teve, parece que 12 temporadas, se não me engano. E no Prime, né, Amazon Prime, tem ali as séries até a 11ª. E eu não sei porque eu não assisti a 10ª nem a 11ª, eu não assisti essas duas séries. Então, na verdade, eu não estou nem revendo, eu estou vendo pela primeira vez essas séries, essas temporadas dessa série Arquivo X. Tem uma que se apresenta como X-File, né, e tem outra que apresenta com o nome em português, que é Arquivo X. E essa temporada 10ª e 11ª é muito interessante, porque ela se passou, parece que em 2015, 2016 e 2017. Por aí. Ela escancara tudo. Ela escancara engenharia reversa, ela escancara... ela vai falando tudo. Eu não sei nem como é que passou esse negócio. Nem sei como é que passou isso. Deixaram, né, aparecer isso em televisão aberta. Porque ali ele fala de blindagem de naves que os humanos já têm a tecnologia, os seres humanos já têm a tecnologia das naves alienígenas, inclusive com blindagem de invisibilidade. Eles falam sobre isso, eles inclusive mostram. Claro que isso é ficcional, porque não tem acesso, né? Isso tudo está nos bastidores, está debaixo da terra, está nos subterrâneos. E esses caras falam da pandemia, do porquê da pandemia, 2015, 2016, falando sobre isso. Vamos lançar um vírus que vai matar, vai ser seletivo, vai matar mais da metade da humanidade. Para fazer um reset e começar tudo de novo. Vai ser pego no ar, vai ter os componentes do SARS e do não sei o que está sendo falado atualmente, que essa bactéria contém esses componentes do SARS e da gripe suína, da gripe não sei o que, eles fizeram um coquetel molotov, soltaram no ar e potencializaram com a 5G. Isso é o que está acontecendo atualmente no planeta. E nessa temporada 10ª e 11ª, nessas duas, eles estão escancarando tudo isso, abrindo o jogo mesmo do Deep State, tudo, estão falando tudo, mas em tom de uma coisa leve, não é uma coisa pesada. Talvez tenha até passado, porque a coisa chega assim, de vez em quando, a comédia. E me parece que eles fazem de propósito mesmo para parecer que não é muito sério, mas eles estão falando a verdade. E um dos episódios, o cara fala, eles fazem tudo para você pensar que tudo isso é uma idiotice, é uma conspiração, e que as pessoas que pensam assim são idiotas, que ficam falando sobre governo oculto, que ficam falando sobre tudo que é verdade, eles ficam, né, colocando isso como se fosse piada. Isso eu vi numa das entrevistas dos militares dizendo: eu fui contratado na NASA, eu era da NASA e fui contratado, eu fui direcionado, né, ele já era da NASA, eu fui direcionado para ficar só tomando conta de tudo que aparecia na internet para poder desmistificar, para poder desautorizar, para poder fazer piada daquilo, para fazer chacota daquilo, para fazer com que aquilo se tornasse uma idiotice. Eu fui pago para isso. Né? E ele confessou que ele ficou envergonhado porque ele estava bombardeando a verdade. E ele ficou se sentindo muito desconfortável. Confessou isso na entrevista, de que ele foi pago para isso. Foi pago para tentar descaracterizar toda a verdade que era lançada na internet quanto às questões que estavam sendo descobertas já nos anos 2000, já estavam escancarando já um monte de coisa. Em 1990 eu já falava sobre isso em 96, 97.
Em 98, se não me engano, entrou o David Icke fazendo palestra pelo mundo e falando aquilo que eu estava falando dos bastidores, porque eu não falava na internet, eu falava mais... Depois que eu vi que ele metia o pau mesmo pela internet, eu comecei a falar pela internet. Não sei nem porque que eu não fui censurada no YouTube, no primeiro canal que eu abri. E comecei a falar sobre essas coisas todas. E depois começou o bonde a seguir, as coisas começaram a serem escancaradas. Então, quem tiver a oportunidade de ver as últimas temporadas, as primeiras são mais ilustrativas, né? Mas as últimas temporadas eles começam a botar para quebrar em cima da verdade, tá? Eles escancaram a verdade. Eles falam em tom de algumas brincadeiras, eles vão falando o que que é. A série ela não é uma série de comédia, ela não faz esse tom da comédia, mas ela faz com que aquilo fique eventualmente até engraçado, né? Por causa dos dois agentes do FBI que estão nessa busca, né, da verdade, né, que eles falam, a verdade está lá fora. Aí eles vão soltando essas bombas todas, eu não sei, quer dizer, parece que no 12ª temporada eles pararam, né? Não fizeram mais. Eu tenho a impressão de que houve censura ali. Eles disseram, eles finalizaram, se não me engano, na 12ª, e me pareceu uma censura, que eles já estavam escancarando demais, né? Estavam falando muito sobre, inclusive, o governo, né? O governo dos Estados Unidos escondendo, né? Eles batendo forte em cima do governo dos Estados Unidos. E como essas agências de cinema, esses lugares onde tem essa indústria, né, cinematográfica, está tudo na mão do governo oculto, né, eu acho interessante algumas coisas conseguirem passar. Aquele seriado V, onde escancara os reptilianos entrando no planeta, foi censurado, não aguentou a 2ª temporada, né, com a Ana Bacarinha, até que era uma brasileira, que fazia a réptil mãe, né? Que eles se transformam em seres humanos, eles têm esse mimetismo, né, de se transformar em humanos. E os reptilianos têm essa capacidade de se parecerem humanos. Eles só se deixam enganar, eles só não se deixam enganar quando o olho deles, né, a íris do olho deles começa a fazer ali a denúncia, né, que fica reto, né, fica fino, igual um réptil. Mas enfim, eles têm essa capacidade? Tem. O problema não é se parecer com um humano. O problema é que eles não suportam muitas coisas em muitos lugares. Eles têm que ter ambientes escuros, não pode ter sol em cima deles, e tudo isso para eles é ruim, é desconfortável. Por isso que eles andam mais nos subterrâneos do planeta do que na superfície. E na superfície eles se travestem de seres humanos para poderem suportar um pedaço, né, da história de ficar aqui na superfície. Mas enfim, isso é uma outra história. Então essa impressora 3D, ela pode, na verdade, nos ajudar a recriar, né, a construir, a fazer com que esses códigos alfanuméricos, que são deficitários em nós, por herança genética, por contrato kármico, que a gente diz não quero que isso dê certo, ou eu quero ter uma deficiência no meu sistema imunológico, então eu quero que suprima todos os códigos alfanuméricos que fortaleçam o meu sistema imunológico para eu ter todas as doenças, para ficar com uma doença atrás da outra. Isso tudo é restaurável, isso tudo é recuperável, isso tudo pode ser de novo implantado em você através da cama fotoelétrica, que a impressora vai criar o código, vai jogar para dentro da cama fotoelétrica e ela vai implantar em você. Então ali o que vai acontecer? Vão ser criados os órgãos que estão faltando, né? E tecidos e braços e pernas e dedos, né? E qualquer coisa, né, que esteja faltando, porque os códigos estão ali, estão sendo recriados.
ele funciona como se fosse uma célula-tronco, né? Na linguagem da medicina, da ciência, é como se eles estivessem jogando as células-tronco para dentro da cama fotoelétrica. Na verdade, não é isso. As células-tronco é o código alfanumérico que está sendo jogado para dentro do ser humano através de injeção que eles jogam, né? Não sei se eles jogam na coluna, não sei onde eles jogam isso, para poder. Já tiveram sucesso nisso, né? Em recriação de coisas, restauração de coisas também. Mas que a gente não precisa ficar sofrendo essas invasões de injeção. Imagina você tomar uma injeção na medula, na coluna, no cérebro, sei lá onde, que eles enfiam essa agulha. Deus me livre, eu que tenho horror de injeção, tomo injeção, mas nem para salvar a minha vida. E isso é extremamente invasivo. Eu prefiro a atuação da cama fotoelétrica, que ela vai implantar esses códigos que estão faltando em mim, e que, obviamente, você, em simultâneo, né, você vai precisar sugar pela máquina da cura, né, todas as suas autopunições, né, de insuficiência em qualquer coisa. Você tem que, em simultâneo, sugar. Eu peço a máquina da cura para sugar todos as minhas promessas, os meus, não mexa no contrato kármico, que pode envolver outras coisas que você pode ter problemas piores. É só essa parte em que você diz que você quer ter de volta, né, essa capacidade que você no contrato kármico deixou ali de algum jeito suprimida. Eu não quero ter saúde, né? No meu contrato kármico eu quero ficar doente o tempo todo. Aí você diz aqui que a máquina da cura sugue todo o meu desejo de autopunição em relação à minha saúde. Aí você bota a impressora 3D para criar os códigos alfanuméricos de uma saúde plena e de um sistema imunológico saudável e eficiente. A palavra era eficiente que eu estava buscando. Eficiente, e que ele passe todos eles, a partir da criação, que ele passe todos eles para a cama fotoelétrica para serem instalados em mim. Não é para colocar tempo, não é para colocar velocidade, é para colocar só inicio essa programação em tal horário, o resto faz pelo tempo que for necessário. Não tem essa história de por tantos minutos a impressora vai funcionar, depois... Não. Você só diz que horas você quer que comece isso. E eu aconselho que isso seja feito de madrugada. Tá? Porque você vai fazer uma sequência que você tem que estar quietinho, deitado, dormindo. De preferência sem nenhum tipo de alimento no estômago ou algum tipo de aditivo, ou seja, medicamento, dopante ou bebida, droga, nada disso. Você não pode ter uma distorção da tua lucidez e da tua funcionalidade, da tua consciência plena para você fazer o restauro, se você tiver algum aditivo ali dentro te bombardeando, não deixando funcionar. Aí vai ser uma guerra interna. Então, né, não precisa ser jejum pleno, mas não vai comer uma feijoada às 10 da noite para pedir para a máquina funcionar à meia-noite. Você ainda vai estar com bolo fecal no seu intestino e já viu, né? Então vamos fazer as coisas direitinho. Né? A última refeição, às 19 horas ou às 20 horas, bota a máquina para funcionar 3 horas da manhã. Bota para iniciar a impressora 3D nesse horário. Do mesmo jeito o scanner, quando você quer um diagnóstico, né? Você dá horário de iniciar, mas não fica controlando tempo nem velocidade. Tudo isso a máquina vai fazer sozinha. Tudo isso o scanner vai fazer sozinho, vai passar para a máquina da cura, para sugar tudo aquilo que o scanner detectou como distorcido em você. Então, se você fizer, isso é uma sugestão que eu faço. Se você fizer o scanner
Vamos supor que você faça o scanner 2 horas da manhã. E se você fizer essa programação às 4 da manhã da impressora 3D, você vai ter um ganho, né, de resultados. Não precisa desprogramar nada que você vem programando. Isso não tem nada a ver com programação de limpeza da casa, que é sempre 24 horas. Você só muda a velocidade. Tem gente que diz assim, eu botei 2 horas para limpar a minha casa. Não, não tem nada de 2 horas não. Você bota para limpar a sua casa 2 horas, que dá uma espreizada num ninho de barata uma vez só. Dá uma espreizada no ninho de barata uma vez só, você vai ver o que vai acontecer. Elas vão voar para cima de você. Né? Se você está querendo exterminar o ninho de barata, você vai ter que descarregar aquele spray em cima do ninho. É a mesma coisa. Se você quer acabar com a urucubaca dentro da sua casa, em todos os sentidos, você tem que botar 24 horas. Se você aguenta o tranco, 24 horas modo turbo, por tempo indeterminado, até que a casa fique limpa. Ela vai se desligar automaticamente quando tiver tudo limpinho, não tiver mais o que sugar. Nada de 2 horas, modo lento, que você vai ter uma tortura, né? A desgraça vai ficar mudando de lugar, aquilo não vai ser sugado como deveria, né? E não vai funcionar como deve, como precisa funcionar. Então, limpeza é 24 horas. Você só pode fazer a modulação de lento, normal e turbo. Aguenta firme, turbo. Quando tiver uma situação muito barra pesada na sua casa, põe lá normal. E quando tiver barra pesadíssima mesmo, que você perceber que é todo mundo dentro da casa desequilibrado, tem usuário de droga, a violência, o lugar tem um histórico de outras pessoas que por ali passaram, bota lento, mas bota 24 horas para funcionar. Não dá espreizada só num ninho de barata, porque você vai ficar doido. As baratas vão atrás de você, porque não vão morrer e vão ficar só atordoadas. Não assanha, né? Não faz um barata voa no negócio. Não adianta fazer barata voa com as nhaca dentro de casa. Você tem que fazer uma solução definitiva. Então pode continuar botando lá a máquina para sugar lá as magias, maldições, as histórias que estão aprisionadas naquele local, naquelas paredes, naqueles móveis, naquele lugar todo, né? Aquelas histórias que estão presas pelos inquilinos antigos ou pelos proprietários antigos. Não mexa no terreno se for prédio. Se for um edifício, não me mexa no terreno. Mexa no terreno se for casa. Se for casa, aí você pode mexer no terreno com essa limpeza. Então as outras programações elas podem continuar. Agora, se você coloca de madrugada uma programação do scanner e bota uma programação 2 horas depois da impressora 3D para fazer ali para criar ali todos os códigos alfanuméricos necessários ao seu pleno funcionamento físico, mental, emocional, espiritual, material, e qualquer coisa que você queira lá da funcionalidade do humano, né, do ser humano como um todo. Se a pessoa está querendo engravidar, direciona também nesse pacote para os códigos alfanuméricos do seu aparelho reprodutor, para funcionalidade plena, né, para gestação, para fecundação. Aí você coloca dessa forma que você vai ter, obviamente, o resultado. E se quiser de madrugada colocar a cápsula do rejuvenescimento, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Quando tiver o pessoal eu estou querendo fazer isso para uma pessoa que está doente, está no hospital. Mesma coisa, pode botar o scanner 2 horas da manhã e 4 horas da manhã colocar essa criação, né? Por quê? Porque aproveita e faz logo um recall na pessoa. Bota o negócio de uma forma geral e se ela tiver com alguma insuficiência, por exemplo, renal, está internada em situação crítica, porque ela está com insuficiência renal, aí bota para a impressora 3D criar
todos os códigos alfanuméricos para que o sistema renal excretor, sistema renal e excretor da fulana de tal funcione plenamente. Por quê? Porque você vai mandar iniciar 4 horas da manhã, ela está lá dormindo, provavelmente, ela está deitada lá, porque o hospital só começa a acordar às 6 da manhã dos seus pacientes, né? Eles deixam dormir o máximo possível, para poder depois fazer as coisas com a pessoa acordada, né? Então deixa elas dormirem o máximo possível até as 6, 7, aí serve lá o café da manhã, quando pode e tal. E não se preocupe que não vai interferir nenhum aparelho lá eletrônico, não vai ter nenhuma interferência, tá? O que vai acontecer é que se você estiver usando a máquina da cura para sugar, é sempre bom blindar os eletroeletrônicos que estiverem ligados ao paciente, para não dar nenhum distúrbio, para não dar nenhuma variação, né? Que às vezes faz o negócio. E faz mesmo. Faz mesmo. E às vezes pode até pifar o negócio ali, né? Então, toda vez que usar a máquina da cura num lugar, toda vez que usar a máquina da cura, que é sucção, em um lugar onde tem eletroeletrônico, blinda os eletroeletrônicos, tá? Os outros aparelhos não precisam fazer isso, porque eles não funcionam por sucção. Porque o problema da sucção é que nessa de sucção espalha-se muita energia, né? Vai sugando e vai... É como se você estivesse fazendo com um aspirador de pó na sua casa, né? E o que está do lado está levantando até sugar. Então pode interferir, né, na emissão eletromagnética dos aparelhos que estão à sua volta. Então faça dessa forma que você garante que não vai nada ficar comprometido ou vai ter algum tipo de dificuldade no funcionamento. Bom, acho que é isso. Acho que pessoas que têm algum tipo de deficiência genética, você pode colocar a impressora 3D para criar todos os códigos alfanuméricos de um gene, né, do GNA, né, que é perfeito, que não tem nenhuma deficiência, para aquela criança, para aquela pessoa, porque a cama fotoelétrica vai implantar esse gene lá, né? Ele vai começar a fazer isso. Fazendo aquele exercício que eu ensinei, de ativar aqui o GNA, que é o código nosso que está aqui na traqueia, e fazendo a cápsula do rejuvenescimento, que também tem GNA, você vai, né, ter todo ali um complexo de ajuda para botar o teu corpo físico o mais forte possível em todos os sentidos, até nas recuperações, né, até no retorno à sua saúde. Mas se usar esses dois, né, essas duas programações, se usar em sequência, né, dando ali um início às 2 da manhã para o scanner e às 4 da manhã para a impressora 3D, sempre início. Não vai colocar nem velocidade, nem vai colocar tempo, porque a gente não sabe quanto tempo vai precisar, e a velocidade, a própria máquina vai estabelecer direitinho, vai fazer ali a necessária velocidade em relação ao que está fazendo. Então não mexam nisso, só estabeleçam o horário. Eu sugiro 2 horas da manhã para o scanner e 4 horas da manhã para a impressora. E quem estiver fazendo aquelas 4, né, eu acho que é muita coisa. Aqueles 4 é muita coisa, que eu coloquei logo no início do aparecimento das máquinas como uma programação básica. Não fica sobrecarregando teu corpo com muita coisa, não. Se você fizer essas 2 programações de madrugada, durante o dia, colocar a programação para a limpeza da sua casa, espiritualmente falando, de você, dos bichinhos, das pessoas que ali moram, sempre pedindo permissão aos guardiões dos adultos que não consentirem a limpeza, e sempre pedindo, né, permissão aos guardiões
que você não conversou sobre o assunto, que estão em hospitais, que estão em quaisquer lugares em que você não sabe nem onde é que estão, tem sempre que pedir. Isso é uma questão, isso aí é uma lei cósmica que não pode ser violada. Né? Isso causa um problema para você e a máquina nem funciona, tá? A máquina só funciona quando o protocolo todo ele é cumprido rigorosamente com tudo que é respeitoso dentro das programações. Se você fizer isso, né, você vai ajudar as pessoas a recuperarem sua plena saúde em todos os temas, né, vai poder ajudar a criança que está com alguma coisa genética com uma resposta, né, que não é plena como saúde. Você pode já ir empurrando essa saúde, né, genética porque é código. A medicina daqui a pouco ela vai dizer assim: descobrimos que se a gente colocar um gene XPTO dentro do gene de uma criança que tem síndrome não sei das quantas, do não sei o que, do software, a criança começa a ter uma resposta. Caramba, mas tudo é código, né? Que a base de tudo disso é o código. Isso a gente já tem o código, né, que é produzido na impressora 3D. Para que a gente vai ficar fazendo inoculações, enfiando injeção, fazendo esses negócios que são dolorosos e às vezes não tem nenhuma resposta de 100%? Vamos usar o que eles nos ensinaram. Eles estão nos ensinando a fazer a reparação do ser humano enguiçado. Estão ensinando a gente a fazer o recall do ser humano que está, né, avariado, que veio já bichado de indústria, de fábrica. Então vamos fazer dessa forma que o resultado é muito mais eficaz. Você pode ter certeza disso, tá? Então, até amanhã às 18 horas. A gente vai deixar gravado aqui nessa página e na página da Máquina da Cura também.